Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e amadas irmãs, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desejo que esta paz, que o amor, que a alegria, que a misericórdia do Senhor esteja dentro do teu coração e de todos os teus familiares. Hoje, 26 de abril de 2020, terceiro domingo da Páscoa. O evangelho proposto está em Lucas capítulo 24, dos versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligências e lento para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos toda a passagem da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Queridos irmãos e amadas irmãs, hoje, no evangelho que estamos meditando,
Jesus Cristo se deixa ser reconhecido ao partir do pão. Também nos leva a entender que Jesus caminha do nosso lado, mesmo quando estivermos tomados pelo desânimo ou desmotivados. Ele caminha do nosso lado, mesmo em meio aos medos, aos desacertos emocionais e financeiros provocados por essa pandemia que assola a nossa nação e o mundo. Aqui, esses discípulos que caminhavam se afastando do grupo, atordoados com tudo o que havia acabado de acontecer com o seu mestre, nem conseguiram se dar conta que o próprio Jesus estava caminhando do lado deles. Somos então chamados a sermos perseverantes e confiantes na vitória em Jesus Cristo que está após a cruz. Mesmo em meio às enfermidades, mantemos a confiança no Senhor. Estamos todos necessitados do pão dos fortes, de participar da mesa da Eucaristia. Porém, somos chamados a partilhar o nosso pão físico com quem esteja precisando nesse momento. Aqueles discípulos só sentaram à mesa com Jesus porque insistiram para que ele entrasse e ficasse com eles. Se estivermos distraídos, pode ser que deixamos o Senhor passar e não o reconhecemos. Eu quero orar com você. Deus amado, Pai querido, ó Pai, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por mais esse dia, por mais essa oportunidade, por mais essa chance, Senhor, de vivos glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Queremos colocar em Tuas mãos, Senhor, toda a nossa vida, para que sejamos inteiramente banhados por Ti. Para isso, envie sobre nós o Teu Espírito Santo, para que Ele transborde a nossa taça, para que Ele nos encha com o Seu amor, para que todas as nossas atitudes, pensamentos e palavras nesse dia possam expressar a presença do Senhor em nós. Em Tuas mãos colocamos, Senhor, aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão atravessando por enfermidades terríveis, mesmo dentro de casa. Colocamos aqui os médicos, enfermeiros, os cuidadores. Colocamos em Tuas mãos, Senhor, aqueles que estão pelas ruas, muitos se dando aos vícios, passando pelo medo, tristezas, angústias, decepções, depressão. Colocamos em Tuas mãos aqueles que estão nos asilos, nas casas de acolhida, nas casas de recuperação, nos orfanatos, no presídio. Toca em todos eles, Senhor, por Teu amor de misericórdia. Colocamos, Senhor, as famílias, todas elas, Senhor, para que sejam tocadas e abençoadas por Ti. Por intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, nós desejamos e esperamos as Tuas bênçãos. E estamos certos que, mediante a Tua vontade, seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.